Oi você! Seja bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Olga e trouxe pra vocês hoje um pouco da história do infame casal de demonologistas Ed e Lorraine Warren. Oi galera, passando aqui pra deixar um recadinho, que é o seguinte, eu tava gravando e pra mim tava tudo certo, mas aparentemente o áudio ficou um pouco esquisito aí sim, não sei o que aconteceu porque eu não fiz nada diferente. Talvez a temática do vídeo, ou talvez seja uma Annabelle ali vindo me dar um cheiro no cangote, a gente não sabe, mas de qualquer forma me perdoem, na próxima vai estar melhor. Voltando ao vídeo. Roda a vinheta. Ed Warren Meaney nasceu no dia 7 de setembro de 1926 e desde muito novo ele acabou se envolvendo com o mundo sobrenatural quando se mudou para uma casa assombrada aos 5 anos de idade. Ele contava que ele sempre via vultos, que ele enxergava orbes, que no caso são bolas de luz que ficavam flutuando na frente dele, e também escutava muitos barulhos dentro da casa. Aí ele corria para contar pro pai, e o pai sempre falava que era coisa da cabeça dele, que ele tinha que esquecer isso, porque tudo na vida tem uma explicação lógica. A gente percebe que não adiantou muita coisa ele ter falado isso, né? Já a Lorraine nasceu no dia 31 de janeiro de 1927 e descobriu suas habilidades paranormais aos 7 anos, quando começou a enxergar luzes em volta das pessoas. Só muito tempo depois é que ela veio descobrir que o que ela estava enxergando ali na verdade era a aura das pessoas. Como obviamente poucas pessoas iam entender do que ela estava falando, ela morria de medo de ser incompreendida e acabava guardando essas informações para ela. Só que tudo isso mudou quando aos 16 anos a Lorraine conheceu o Ed no cinema onde ele trabalhava. Depois de alguns encontros, os dois começaram a namorar e aí um belo dia o Ed se sentiu confortável o suficiente para contar para Lorraine que ele via fantasmas. Aí pronto, né? Foi felicidade pura, porque um via fantasma, a outra era clarividente e pronto, casal perfeito. Obviamente, os dois foram ficando cada vez mais apaixonados, acabaram se casando e tiveram uma linda filha chamada Judy. Para sustentarem a casa, o Ed e a Lorraine começaram a investigar locais que tinham fama de serem assombrados. O Ed era artista, então qual é o esquema que eles faziam? Eles chegavam no dono da casa, perguntavam, e aí, eu posso investigar a sua casa? Eu tô achando que tem uns fantasmas aí. E aí o dono, lógico, que enxotava eles, porque dizia que era loucura. Então eles iam pra calçada em frente à casa, o Ed colocava o cavaletezinho dele de pintura, botava uma tela e começava a pintar os espíritos que ele estava vendo saindo e entrando da casa. Depois disso, a Lorraine chegava para os donos da casa, que a essa altura do campeonato já queriam saber o que é que aqueles malucos estavam fazendo. Chegava com um quadro e falava, meu marido tá vendo essas coisas aí na casa do senhor, hein? E a partir daí era só questão de tempo até que os dois fossem chamados para investigar os espíritos daquela casa. Foi a partir desses serviços que eles criaram a Sociedade da Nova Inglaterra para Investigações Psíquicas. A fama era tão grande que vários profissionais se ofereciam para trabalhar de graça para a sociedade. Enfermeiros, médicos e até policiais estavam trabalhando junto com o Ed e com a Lorraine. E assim os dois passaram a visitar cada vez mais lugares assombrados, a Lorraine como clarividente e médium e o Ed como demonólogo. Por sinal, o Ed foi a primeira pessoa autorizada a trabalhar como demonólogo sem ser sacerdote católico. A grande maioria dos casos atendidos pelos Warren teve uma repercussão muito grande, inclusive acabaram virando filmes, como foi o caso, por exemplo, de Invocação do Mal. E no vídeo de hoje eu não podia deixar de trazer a história da boneca Annabelle. Tudo começou em 1970, quando uma mulher comprou uma boneca Raggedy Ann para dar de presente para sua filha Donna. Na época, a Donna era uma estudante de enfermagem e morava junto com sua colega de quarto, a Angie. Donna ficou feliz da vida com o presente e colocou a boneca na cama dela junto com os outros travesseiros. O tempo foi passando e tanto a Donna quanto a Angie começaram a reparar que a boneca se mexia, pouco, mas se mexia. Elas acordavam, colocavam a boneca na cama de manhã e quando chegavam de noite da aula, a boneca estava, no chão da sala. A boneca foi ficando cada vez mais ousada ali e começou a aparecer não simplesmente caída, ela aparecia sentada com a perna cruzada, ou então em pé do lado dos móveis. A coisa piorou quando a boneca começou não só a se mexer, mas a escrever também. Cerca de um mês depois de começarem a perceber essa movimentação da boneca, as meninas começaram a encontrar mensagens escritas a lápis em pergaminho e as mensagens diziam "ajude-nos". A letra era bem garranchuda, como se realmente uma criança tivesse escrito aquilo. Em uma bela noite, quando voltou da faculdade, Donna encontrou a tal boneca em cima da cama dela, obviamente uma posição diferente da que ela tinha deixado, porém ela sentiu que tinha algo a mais de errado com a boneca. Foi quando ela resolveu dar uma olhada mais de perto e encontrou manchas vermelhas na parte de trás da mão da boneca e em seu peito, parecendo sangue. Foi aí que Donna entrou em desespero e resolveu procurar ajuda. Ela e a Angie entraram em contato com a médium e foi essa médium que descobriu que a boneca de fato estava sendo assombrada. O espírito que estava ali na boneca se chamava Annabelle Higgins e tinha 7 anos quando seu corpo foi encontrado naquele mesmo terreno do apartamento onde as meninas moravam.
A médium contou para Donna que a Annabelle se sentia muito confortável com as meninas e que queria se sentir amada, por isso que ela tentava chamar a atenção. Donna ficou muito comovida com a história e permitiu que o espírito ficasse ali na boneca com elas. Só que acontece que a Annabelle não era muito bem quem ela dizia ser. Isso ficou bem claro quando um amigo das meninas chamado Lou foi para casa delas dormir lá e acordou durante a noite em pânico depois de um pesadelo. Só que ele sabia que não era um pesadelo normal. Ele estava paralisado na cama sem conseguir mexer nada além dos olhos e foi aí que a bagaceira começou. Lou olhou para os seus pés e viu a tal da boneca lá encarando ele de volta. Ela começou a subir pela perna dele lentamente, passando pelo seu peito, até finalmente chegar e colocar as mãos no pescoço dele, estrangulando-o. Lou acabou desmaiando e acordou no dia seguinte tendo a certeza de que aquilo não tinha sido um sonho. Ele, que já não ia muito com a cara da boneca desde antes, agora tinha certeza de que precisava se livrar dela e de qualquer que fosse o espírito ali dentro. No dia seguinte, o Lou e a Andy estavam olhando alguns mapas em casa para uma viagem que eles planejavam fazer, quando ouviram um barulho estranho vindo do quarto de Donna. O Lou tomou a frente, entrou no quarto e encontrou a Annabelle jogada no chão no canto do cômodo. Quando ele fez menção de se abaixar para pegar a boneca, ele sentiu a presença de alguém atrás dele e foi questão de segundos até que ele sentisse algo rasgando o seu peito. Na mesma hora, ele abriu a camisa e se deparou com 7 marcas de garra, 3 na vertical e 4 na horizontal, que ardiam muito. O mais bizarro é que no dia seguinte as marcas já tinham desaparecido completamente, sem deixar nenhuma cicatriz. Foi aí que Donna botou a mão na cabeça e falou: "Galera..." Ela entrou em contato com um padre episcopal chamado Padre Regan, que falou para ela que na verdade era uma questão espiritual e que eles precisavam entrar em contato com a autoridade maior. Essa autoridade maior seria o Padre Cook, só que falaram com ele, ele olhou para a situação e falou nem a pau, e foi aí que os Warren entraram em ação. O Ed e a Lorraine aceitaram na hora e já entraram em contato com a Donna sobre a boneca. Conversando, eles chegaram à conclusão de que a boneca não era de fato possuída e sim manipulada por uma presença não humana. O que acontece é que espíritos não possuem objetos inanimados e sim pessoas. Só uma presença não humana é que pode possuir um objeto e até mesmo um local, e foi isso que aconteceu com a Annabelle. O espírito manipulou a boneca para fazer parecer que ela estava viva e assim conseguir a atenção dos humanos. Segundo os Warren, o espírito estava na fase da infestação do fenômeno, ou seja, ele movia a boneca e fazia de tudo para conseguir a atenção dos moradores da casa. Nisso, como as meninas chamaram a médium para entrar em contato com o espírito, ele fez de tudo para manipular emocionalmente elas para que elas deixassem ele ficar lá. Ou seja, ele chantageou as meninas fingindo que era uma menina inofensiva que tinha sido assassinada e assim ele conseguiu a permissão para ficar no apartamento. A próxima etapa da infestação teria sido uma possessão humana total, que geralmente vem seguida da morte de um ou de todos os moradores do local. Bom, moral da história. Os Warren chamaram o Padre Cook para fazer uma bênção de exorcismo e conseguir tirar as entidades da casa, e a pedido de Donna, a Annabelle foi levada pelos Warren no final da investigação. No trajeto do apartamento de Donna até a casa dos Warren, o Ed perdeu o controle do carro várias vezes, a bateria arriou, o freio falhou, enfim, a Annabelle estava mostrando para que veio. A coisa só se acalmou quando o Ed parou o carro e encharcou a boneca de água benta. Foi só assim que eles conseguiram chegar em casa. Quando eles chegaram em casa, o Ed pegou a Annabelle e colocou ela em uma cadeira e a bonita simplesmente flutuou diversas vezes diante dos olhos deles. Nas semanas seguintes, ela começou a repetir ali o processo de aparecer nos lugares errados e tal, e foi aí que eles resolveram dar um basta na situação. Construíram uma caixa que foi benzida especialmente para a Annabelle e só depois de terem trancado ela lá dentro foi que a boneca quietou o facho. A Annabelle está até hoje dentro dessa caixa no Museu do Ocultismo dos Warren, onde estão objetos encontrados nos mais de 10 mil casos em que eles trabalharam. O museu inclui tabuleiros Ouija, estátuas, máscaras, objetos que eles foram coletando de cada uma das casas que passaram. O museu fica em Monroe, no estado de Connecticut, e para poder visitá-lo é preciso seguir uma série de regras. Por exemplo, é expressamente proibido encostar em qualquer peça do museu, mas caso aconteça, você tem que contatar imediatamente o atual responsável pelo museu para você não levar para casa ali de brinde um espírito maligno, né? O Ed morreu de causas naturais em 2009, aos 79 anos, e Lorraine faleceu no ano passado, em 2019, aos 92, também de causas naturais. Por sinal, até pouco tempo antes de sua morte, a Lorraine ainda atuava como clarividente, visitando casas junto com o padre Jim Anziano. Antes de finalizar o vídeo, eu quero ressaltar aqui que a Annabelle não fugiu em momento algum. Na verdade, a bichinha sequer se mexeu desde que foi colocada naquela caixa, então você pode ficar tranquilo que ela não vai aparecer no seu quarto durante a noite. Isso não quer dizer que outros espíritos não possam aparecer, eu não posso lhe garantir nada. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado do que eu produzi pra vocês.
Se vocês gostaram, lembre de curtir o vídeo, de se inscrever no canal, de ativar o sininho para não perder o próximo vídeo. E eu não preciso nem falar para você compartilhar esse vídeo com todo mundo. Deixa todo mundo saber que as histórias retratadas nos filmes que deixaram eles sem dormir são reais. E é isso. Um beijo, bons sonhos e até a próxima.